Oi, gente! Bora lá para mais uma aula. Continuando, então, na página 9 do caderno de atividades. Aí ele diz assim: na sequência, leia a notícia que informa sobre a exposição de livros infantis brasileiros anteriores à produção de Monteiro Lobato. Em seguida, responda as questões de 26 a 34. Então, olha lá o que ele diz. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. O que os bisavós e tataravós que moravam no Brasil liam quando eram crianças? Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma. Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, que exibe mais de 100 obras publicadas no país entre a segunda metade do século XIX e os anos de 1930. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindrin, na cidade universitária em São Paulo. Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver, alguns publicados por editoras como Garnier e Larmit no século XIX, além de casas como Melhoramentos, Francisco Alves e também a primeira editora de Monteiro Lobato, que lançou as primeiras histórias do pai da literatura infantil brasileira, nos anos 1920. Além da literatura, a exposição traz exemplares da revista O Tico-Tico, almanacs, álbuns e histórias ilustradas. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Vamos lá então para a primeira questão, 26. Qual que é a intenção dessa notícia e a que público se destina? Então, o que ele está tentando fazer aí? Está tentando informar o quê? É para quem? Qual que é a intenção? Está informando sobre o que essa notícia? E sobre quem? Aí vocês vão colocar, a notícia tem a intenção de informar o quê? O que ela está informando? Aí vocês vão colocar sobre as produções, né? De quem é, vai ficar em cartaz até quando. Isso aí interessa a quem? Quem é o público-alvo aí? Vocês irão colocar aqui na 26. Finalmente uma questão com bastante linha, hein? 27. Por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos? Por que será? O que significa aí esses termos? Livros infantis velhos e esquecidos. Refere-se ao quê? Por que será? Você vai explicar aqui. De quando que é? Quando que aconteceu aí esses lançamentos? Quando que era lido? De quem eram esses trabalhos? Quem foi considerado aí o pai da literatura infantil? O que ele diz sobre isso? Em que século aconteceu isso? Em que ano? É o que você vai colocar aqui. Quem escreveu? Para quem que foi escrito? É o que você vai colocar aqui na 27. Não podem reclamar de linha nessas daqui, hein, gente? 28. Ao ler o título da notícia, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato, é possível perceber que a oração, e aí, é constituída de sujeito, verbo e complemento, ordem direta, ó. Encontra-se na ordem indireta, dando destaque a livros infantis brasileiros, é composta de verbo e sujeito, ou encontra-se na ordem direta, dando destaque ao termo exposição, que é sujeito da oração. Nessa 28, você tem duas opções que vocês podem marcar, duas alternativas. 29. Sobre a ordem dos termos no título da notícia, é correto afirmar que a ordem direta comunica a informação ao leitor de maneira mais clara, é mais fácil de entender. A ordem indireta destaca a informação de que os livros infantis brasileiros expostos são anteriores a Monteiro Lobato. A ordem direta enfatiza a informação de que está ocorrendo uma exposição com livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Então, esses livros foi anterior ao nosso grande mestre aqui, a Monteiro Lobato? D de dado. A ordem direta enfatiza, o que é enfatizar? Destaca a informação de que está ocorrendo uma exposição com livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Então, aqui, vocês também nessa 29, tem duas opções que vocês podem marcar. Quais seriam elas?
30. Leia o trecho a seguir, retirado da notícia, e escreva-o alterando a posição dos elementos da frase, de modo que não haja alteração de sentido. Então, vocês irão fazer algumas modificações. Eita, muito barulhento. Então, vocês vão fazer uma modificação, alterar, inverter algumas palavras, mas sem mudar o sentido da frase. Você vai reescrever isso aqui, esse trecho, mas não pode mudar o sentido, tá? Então, você pode começar por outra parte, por outra palavra. E aí, reescrever. 31. Releia esses trechos. Então, eu tenho o primeiro. Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos Esquecidos. 2. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, na Cidade Universitária em São Paulo. Pertinho, hein, gente? Cidade Universitária. Pertinho. Quem vai no Parque Vila Lobos, tá ali, do lado praticamente. Nessas orações são enfatizados os termos um pouco dessa produção e a mostra. Reescreva-as de modo a destacar, respectivamente, o título da mostra e o local da exposição. Então, o que você vai fazer? Reescrever esses dois trechos, 1 e o 2, só que você vai deixar o quê? Destacado o quê? São enfatizados um pouco das produções mostra. Reescreva-as de modo a destacar. Então, o que você vai destacar primeiro? O título da mostra e o local da exposição. Então, o que tem que vir primeiro? O título e depois a mostra, título da mostra e o local da exposição. Então, você vai reescrever as duas, deixando esses dois termos em destaque. As duas frases aqui você vai reescrever. O espaço também é suficiente, ó. 32. No trecho a seguir, retirado da notícia, os termos destacados no início da frase dão um sentido diferente a ela. O que eles enfatizam? Olha lá, eu tenho entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. O que você vai colocar aí? No trecho a seguir, que é esse, retirado da notícia, os termos destacados, então destacados é isso aqui, no início da frase, dão um sentido diferente a ela. O que eles enfatizam? Então, o que entre os títulos exibidos, o que está sendo enfatizado aí? O que ele está dando destaque? Você vai informar aqui. 33. Leia a oração além da literatura, a exposição traz exemplos de revista, o tico-tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas. E assinale V se a afirmativa for verdadeira e F para falsa. Então, você vai fazer o quê? Colocar se é verdadeiro ou falso aqui. Você vai ler com bastante atenção e responder. É verdadeiro? É falso? De acordo com o texto, tá? 34. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita, José Mindlin, entre sujeito e verbo. Então, o que é isso? A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Olha lá o que ele está pedindo. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita, de José Mindlin. Então, o que você vai colocar? Você vai incluir esse trecho aqui, ó, nas frases. Então, aonde ela se encaixa? Aonde que eu posso encaixar nessa frase aqui? Como é que ficaria a frase? É só incluir esse trecho na frase aqui, ó. Mesma coisa você vai fazer aqui na B. Como é que esse trecho aqui, ó, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita, Mindlin, eu posso incluir aqui, ó, exposição, exibir livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Eu preciso incluir esse trecho no meio dessa frase, dessas duas frases aqui. Ok? Então, por enquanto, só isso, e acaba aqui a 34, aqui já começa outra coisa. Coerência referencial a gente faz na próxima aula, tá bom? Então, beijo e até a próxima. Tchau, gente!